Eu que agradeço. Então, vamos lá, abrir o nosso coração Aumenta um pouco. e se preparar para sentir todo o meu acolhimento enquanto nós nutrimos a nossa alma com um tema que eu escolhi especialmente para vocês. O nosso tema de hoje é sobre o amor como maior recurso terapêutico. Bom, o amor talvez seja aí uma das palavras mais faladas e, ao mesmo tempo, menos compreendidas da nossa vida. Nós crescemos ouvindo músicas sobre o amor, assistindo filmes que giram em torno do amor e escutando conselhos que nos dizem para amar mais. Mas raramente paramos para perceber o quanto o amor, em sua forma mais simples, pode ser o que sustenta alguém nos momentos em que nada mais parece fazer sentido. E existe uma diferença enorme entre falar de amor como um ideal romântico e viver o amor como um recurso terapêutico, como uma força que realmente muda o jeito de atravessar a dor. Quando alguém está em sofrimento profundo, pode faltar remédio, pode faltar palavra certa, pode até faltar esperança. Mas quando tem amor, alguma parte daquela pessoa se mantém de pé. Muitas vezes pensamos em terapia como algo distante, como uma cadeira, um consultório e perguntas bem pesadas. Ou então, aquelas perguntas que só alguns terapeutas conseguem fazer. Mas se formos olhar com cuidado, a primeira forma de terapia que qualquer ser humano recebeu foi o colo. O colo da mãe, o afago do pai, o olhar de alguém que dizia sem palavras: você jamais estará sozinho. Esse gesto é a forma mais pura de amor. E é também a primeira experiência de cuidado que marca a nossa memória. É nesse início de vida que aprendemos, sem entender racionalmente, que a presença amorosa tem o poder de acalmar, de aquietar, de organizar um coração que ainda não sabe o que é o mundo. Com o tempo, nós vamos esquecendo essa simplicidade. Nós começamos a acreditar que o que cura é complicado, que a solução está sempre fora do alcance, em remédios caros, em palavras difíceis ou em técnicas inacessíveis. Mas quem já atravessou um vale de dor sabe que às vezes um abraço pode ser o que segura alguém na beira do desespero. O abraço, pessoal, não tira o problema, não resolve a crise, mas dá uma pausa para o coração respirar. O amor funciona como um antídoto silencioso, né? Ele não promete milagres, mas entrega fôlego. E esse fôlego, muitas vezes, é tudo o que se precisa para dar o próximo passo. Então, amar de forma terapêutica não tem nada a ver com discursos ensaiados ou com frases prontas. É, antes de tudo, a disposição de estar presente. É olhar para quem sofre
e não desviar os olhos. É não tentar apressar o tempo do outro com respostas que encurtam a conversa, como quem diz assim: vai passar, só para encerrar o assunto. O amor terapêutico, ele é paciente. Mesmo quando dói em quem oferece. Porque amar alguém em sofrimento, pessoal, exige coragem para suportar o desconforto de não ter controle. Quem ama precisa aprender a se sentar junto à dor do outro, sem tentar arrumar, sem transformar, sem querer fazer uma solução de tudo. É só estar, é só ser, é só acompanhar. E tem algo muito curioso nisso, pessoal. Quando conseguimos permanecer ao lado do sofrimento de alguém, sem nenhum tipo de julgamento, sem pressa, sem fuga, esse simples gesto já começa a organizar a bagunça emocional. É como se o coração humano tivesse uma sabedoria própria, que desperta diante de um olhar verdadeiro. Não é necessário dizer grandes coisas. Muitas vezes, o silêncio cheio de presença é mais terapêutico do que qualquer explicação. No fundo, o que nos cura é a sensação de que somos dignos de amor, mesmo quando estamos no nosso pior momento. Talvez seja essa a maior força do amor. Ele nos devolve o valor que achávamos ter perdido. Quantas pessoas em depressão não acreditam mais que tem importância? Eu sei o que é isso. Eu sei. Quantos doentes crônicos não se veem mais como alguém que vale a pena ser cuidado? Quantos idosos não se sentem invisíveis? O amor que se oferece como recurso terapêutico olha para essas pessoas e diz: você continua sendo importante, mesmo na sua fragilidade. E quando essa mensagem, pessoal, chega ao coração, algo começa a mudar. A dor pode continuar, mas ela já não é a única voz presente. Né? Surge uma nova música, suave, que lembra que ainda existe vida para ser vivida. O amor também nos ajuda a enxergar dimensões que a racionalidade sozinha não alcança. A medicina pode explicar sintomas. A psicologia pode organizar traumas. A ciência pode oferecer caminhos. Mas existe uma parte do ser humano que só entende a linguagem do afeto. É como se existisse uma porta dentro de nós que só se abre quando alguém se aproxima com amor. E essa porta dá acesso a lembranças, a forças escondidas, a esperanças adormecidas. Quando abrimos essa porta, não é raro que a pessoa em sofrimento encontre dentro dela recursos que nem sabia possuir. Se pensarmos bem, todas as grandes mudanças humanas nasceram de alguma experiência de amor. É o amor que faz alguém recomeçar depois de uma perda, que move alguém a lutar contra uma doença, que inspira alguém a perdoar. E isso vale para grandes transformações. Né? Vale para as grandes transformações, também vale para as pequenas, aquelas que quase ninguém vê. O amor é terapêutico
quando convence alguém a se levantar da cama em um dia em que tudo parecia pesado demais. Ele é terapêutico quando lembra alguém de comer, de tomar banho, de sair um pouco de casa. Ele é terapêutico quando coloca um sorriso breve no rosto que parecia ter esquecido o que era alegria. O mais interessante é que esse amor, ele não exige condições. Não precisa ser grandioso. Não precisa vir de um relacionamento perfeito. Não precisa de provas espetaculares. O amor terapêutico pode estar no gesto de um amigo que manda mensagem sem esperar resposta. Pode estar no cachorro que late feliz quando o dono chega em casa. Pode estar no vizinho que oferece uma fruta do quintal. Esses pequenos atos de cuidado podem ser a linha tênue entre o desespero e a esperança. Às vezes, quando pensamos que o outro precisa de algo muito grande, nós nos esquecemos que o que mais faz diferença são as pequenas sementes plantadas no dia a dia. Também é importante lembrar que amar como recurso terapêutico não é se anular. Amar não significa deixar de existir para viver apenas para o outro. Pelo contrário, só conseguimos oferecer esse amor se também aprendemos a cuidar de nós. Porque o amor que cura é o amor equilibrado. É aquele que nasce de uma fonte que não está seca. Quem não se cuida não tem condições de oferecer cuidado verdadeiro. Por isso, aprender a se amar também faz parte desse processo. Porque só quem sabe acolher a própria dor consegue, de fato, acolher a dor do outro. Quando pensamos no amor como terapia, nós não podemos deixar de notar que o amor atravessa todas as áreas da vida. Está presente nos hospitais, quando uma enfermeira segura a mão de um paciente durante um procedimento difícil. Está presente nas escolas, quando um professor enxerga um aluno que é mais tímido, mas que tem um talento escondido. Está presente nos lares, quando um pai, uma mãe senta para ouvir o filho ou a filha, mesmo cansado. Então, em cada uma dessas situações, o amor vai além do dever e se transforma em cuidado verdadeiro. E isso, pessoal, é capaz de mudar muitos destinos. E talvez seja essa a beleza maior do amor. Ele não precisa de diplomas, não precisa de autorização, não depende de títulos. Qualquer pessoa pode ser um terapeuta do amor. Basta escolher estar presente. Basta não desistir de ver o outro como alguém digno de atenção. Essa democratização do cuidado mostra que o amor é o recurso mais acessível e, ao mesmo tempo, o mais poderoso que temos. E diferente de tantas outras ferramentas, quanto mais usamos, mais ele se multiplica. Se observarmos as histórias de superação que ouvimos, quase todas têm o amor como pano de fundo. Pessoas que saíram de vícios porque encontraram alguém que acreditou nelas. Pessoas que atravessaram longos tratamentos de saúde porque sentiram que não estavam sozinhas. Pessoas que reconstruíram a vida depois de traumas porque alguém ofereceu uma escuta verdadeira. Não é coincidência. O amor é a forma silenciosa
que sustenta cada passo dado quando tudo parece querer nos paralisar. O amor também é terapêutico porque ele não enxerga apenas o que está quebrado, mas ele valoriza o que continua inteiro. Quando olhamos para quem sofre, é fácil ver apenas a dor, a falha, o sintoma. O amor, ele olha além. Ele reconhece a força que ainda existe. A parte da pessoa que continua capaz de sorrir, mesmo que raramente. E esse olhar muda tudo. Porque quem está em sofrimento começa a se lembrar de que não é apenas dor, que dentro dela ainda tem uma morada, ainda tem vida, ainda tem coragem, ainda tem possibilidades. E vamos fazer uma reflexão aqui. O amor, como recurso terapêutico, não é algo abstrato, é prática. Ele se manifesta no cotidiano, em atitudes repetidas, em escolhas pequenas. Amar alguém, gente, principalmente quem está em sofrimento, é perguntar como foi o dia dela. É lembrar de oferecer um copo de água. É mandar uma mensagem de bom dia. É preparar um café. É dizer, coei café. Eu amo essa frase. É ouvir sem olhar para o relógio. São gestos aparentemente banais, mas que vão costurando a rede de cuidado onde o outro encontra repouso. O amor ele é feito de constância, não de espetáculos. Talvez por isso tanta gente ache difícil praticá-lo. Nós estamos acostumados a pensar que o que vale é grandioso, é extraordinário. Mas a vida real, pessoal, ela é feita de miudezas. E é justamente nessas miudezas que o amor se revela mais terapêutico. Porque o que cura não é a intensidade de um gesto isolado, mas a repetição diária de cuidados simples. É isso que dá ao coração a sensação de que pode confiar, de que não será abandonado na primeira dificuldade. Se quisermos entender de verdade o amor como recurso terapêutico, nós precisamos olhar para ele não como uma emoção passageira, mas como uma decisão constante de presença e cuidado. O amor não é apenas aquilo que sentimos, mas é aquilo que fazemos. E quando se transforma em ação, o amor ganha o poder de reescrever histórias. E o amor também tem um poder curioso. Ele reorganiza o tempo. Quando estamos em sofrimento, as horas parecem intermináveis. Pode perguntar para qualquer pessoa que está aqui, que sofre. Os dias parecem não ter fim. O relógio pesa, a espera se torna dolorosa. Mas quando tem amor por perto, o tempo se alivia. Não porque ele anda mais rápido, mas porque fica mais leve de carregar. Dia de hospital pode ser insuportável e ruim e chato quando é vivido sozinho. Mas se alguém se senta ao lado e fica ali com você, pode ser que se torne um pouco menos áspero. Então, o amor ele não muda os ponteiros do relógio, mas muda a sensação do caminho. Ele cria aquelas pausas de descanso em meio àquele fardo tão pesado.
E essa reorganização do tempo não se limita a situações de doença ou crise. Ela se manifesta também nos pequenos sofrimentos do dia a dia. Uma criança que leva bronca na escola chega em casa arrasada, mas o abraço da mãe faz com que aquela tarde não seja lembrada apenas pela, entre aspas, humilhação, e sim pela ternura que se seguiu. Um adulto que enfrenta uma semana difícil de trabalho pode se sentir desmoronando, mas uma conversa com um amigo muda a perspectiva. O amor tem essa capacidade de equilibrar as memórias. Ele não apaga a dor, ok? Precisa ficar muito claro isso. Mas garante que ela não seja a única lembrança guardada. E aqui percebemos algo fundamental. O amor, um recurso terapêutico, não age apenas na cura presente, mas também na construção da memória futura. Quando passamos por momentos duros, acompanhados por amor, nossa lembrança daquele tempo carrega junto da dor a marca da presença. E isso nos dá coragem para enfrentar novos desafios. Porque o coração aprende que não estará sozinho da próxima vez. É como se o amor deixasse rastros de esperança dentro de nós. Rastros que servem de guia em tempos sombrios. Outro aspecto pouco falado é que o amor ajuda a desarmar. Muitas vezes, a dor nos deixa agressivos, fechados, defensivos. Quem sofre sem perceber ergue algumas muralhas, porque teme ser ferido ainda mais. Mas o amor tem uma delicadeza capaz de dissolver essas defesas. Aos poucos, um coração endurecido começa a se abrir diante de gestos consistentes de cuidado. Não tem força que derrube muros com mais eficácia do que a paciência amorosa. A raiva se esgota quando percebe que não é enfrentada mais com raiva, e sim com uma presença serena. Isso vale para relacionamento, para família, para amizade, para qualquer lugar onde exista convivência humana. O amor também devolve dignidade. Quantas vezes o sofrimento faz alguém se sentir reduzido ao próprio problema? Um doente passa a ser chamado apenas pela doença. O endividado passa a ser visto apenas pela dívida. Uma pessoa em depressão passa a ser reduzida ao diagnóstico. Mas quando alguém olha com amor, a identidade é devolvida. O paciente volta a ser visto como pessoa. O endividado volta a ser enxergado como alguém cheio de possibilidades. O deprimido volta a ser percebido como um ser humano que sente, que sonha, que respira. Essa devolução de identidade é profundamente terapêutica. Porque ninguém se cura quando acredita que deixou de ser alguém. Há ainda, pessoal, uma dimensão silenciosa do amor. Ele sustenta sem alarde. Muitas vezes pensamos que amar é demonstrar em palavras. Mas tem formas de amar que não precisam ser ditas. O simples fato de alguém preparar um prato de comida, arrumar a cama de quem está sem forças, pagar uma conta atrasada sem cobrar reconhecimento,
tudo isso é amor em prática. E para quem recebe, o efeito é terapêutico. Não porque existe um discurso bonito, mas porque existe uma ação concreta que diz: eu me importo com você. Em tempos de sofrimento, os pequenos gestos falam mais alto do que qualquer declaração. É importante entender também que o amor, como recurso terapêutico, ele não elimina a necessidade de tratamentos médicos, psicológicos, espirituais. Ele não substitui, mas potencializa. O remédio age no corpo, a terapia organiza a mente, a espiritualidade fortalece a fé, mas o amor sustenta tudo isso. É como se fosse o solo onde todas as outras intervenções florescem. Sem amor, gente, até o tratamento mais eficiente parece pesado. Com o amor, até o tratamento mais doloroso se torna suportável. O amor não cura sozinho, mas é ele que torna possível a caminhada rumo à cura. O amor também tem um papel fundamental, pessoal. Papel fundamental no luto. Quando perdemos alguém, não existe palavra que diminua a dor da ausência, mas existe presença. E essa presença, feita de silêncio respeitoso, de companhia paciente, de um café servido sem pedir, de um ombro que não se cansa, é profundamente terapêutico. O luto precisa de tempo, mas esse tempo só é possível de atravessar quando existe amor que sustenta. Quem já foi amparado em momento de perda, sabe que sem esse suporte, o vazio seria insuportável. O amor não devolve quem se foi, mas devolve ao enlutado a certeza de que ele ainda pertence ao mundo. O campo onde o amor mostra sua força terapêutica é na educação. Uma criança pode aprender conteúdos, decorar fórmulas, repetir regras, mas só aprende de verdade quando se sente amada. O amor dá segurança para errar, coragem para tentar, serenidade para enfrentar desafios. Eu já fui professor por muitos anos. Um professor que ama o que faz e ama seus alunos, ele consegue curar feridas invisíveis. Quem é professor aqui sabe. Aquelas que vêm de uma infância marcada por críticas, por rejeições. Um aluno pode esquecer a tabuada, mas não esquece o olhar de um professor que acreditou nele. Esse olhar pode mudar o destino de uma vida inteira. Isso é pura terapia, sem precisar ter esse nome. O amor também é capaz de reescrever histórias de exclusão. Eu também sei o que é isso. Pessoas rejeitadas por suas escolhas, por suas condições, ou por seus erros, pode acabar encontrando no amor, pessoal, o espaço de um reinício. Quando alguém é tratado com amor, mesmo depois de falhar, surge a chance de reconstruir a própria vida e escrever uma nova história. É como se o amor dissesse: você não é a sua queda,
Você pode se levantar. E esse olhar terapêutico abre portas que a condenação fecha. Ele cria possibilidades onde parecia não haver mais chance. Quantas pessoas que estavam à beira do fim não encontraram no amor uma razão para continuar? Essa é a prova de que o amor não é apenas sentimento, é um recurso vital. E vamos um pouquinho mais além. Há também o amor que se manifesta, sabe aonde? Na natureza. Quando uma pessoa em sofrimento se permite sentir o sol no rosto, ouvir o canto dos pássaros, colocar o pé na terra, na grama, muitas vezes percebe um tipo de cuidado silencioso vindo da própria vida. Esse amor natural não substitui o humano, mas complementa. Ele lembra que estamos inseridos em algo maior, que existe beleza mesmo nos dias sombrios, que a vida insiste em florescer. E esse contato com a natureza pode ser profundamente terapêutico para quem se sente desconectado. O amor da natureza, ele é discreto, mas ele é constante. E nos lembra que ainda pertencemos ao fluxo da existência. Tem também o amor espiritual, que não depende de religião específica, mas de fé que existe algo além de nós. Algo que sustenta quando tudo parece estar ruim. Para muita gente, essa dimensão é a que mais dá sentido à dor. Acreditar que existe um amor maior, divino, que acolhe, que ampara. Isso, pessoal, pode dar tanta força para a pessoa não desistir. Esse amor espiritual é terapêutico porque nos coloca numa perspectiva mais ampla. Lembra que a vida não se reduz ao instante de sofrimento, que existe um fio de sentido ligando tudo. Quando esse fio é percebido, a dor deixa de ser apenas peso e começa a ser também um aprendizado. Agora, uma coisa muito legal. O amor também nos ensina a lidar com as nossas próprias imperfeições. Quantas vezes carregamos culpas, arrependimentos, erros que parecem imperdoáveis? O amor, quando vivido de forma terapêutica, nos convida a perdoar a nós mesmos. Ele diz que errar faz parte do caminho humano, que não precisamos carregar eternamente o peso da falha. E esse auto-amor não é indulgência. Não é se isentar de responsabilidades. É simplesmente reconhecer que merecemos uma segunda chance. E essa atitude com a gente mesmo é tão terapêutica quanto o amor recebido dos outros. Porque sem aprender a se amar, o risco de rejeitar até o cuidado que recebe. O amor também tem um efeito curioso sobre o medo. O medo paralisa, faz a pessoa acreditar que não tem saída, que não tem forças. Mas quando alguém se sente amado, mesmo que continue com medo, ela ganha coragem para tentar. O amor não elimina o risco, mas diminui o peso da solidão diante dele. Quem ama e quem é amado aprende a atravessar o medo junto. E isso, pessoal, faz toda a diferença. É como atravessar uma ponte frágil. Sozinha, a pessoa pode desistir.
Acompanhada, ela vai mesmo com medo, porque sabe que não está sozinho. E atravessar medos é um dos maiores recursos terapêuticos que existem. É preciso lembrar também que o amor não se mede em intensidade, ok? Ele mede em constância. Lembra que eu falei isso para vocês lá desde o começo. Ele se mede em constância. E aqui nós chegamos a uma verdade simples. O amor, como recurso terapêutico, ele é acessível a todos nós. E aí, em tempos de pressa, de indiferença e de relações descartáveis, escolher amar de verdade é um ato de resistência. E essa resistência ela não é feita de gritos ou bandeiras, mas de gestos simples que afirmam: a vida ainda tem sentido porque existe cuidado. Então, quando escolhemos amar, mesmo em pequenas doses, nós estamos reafirmando a nossa fé no humano. E isso é profundamente terapêutico, tanto para quem recebe, quanto para quem oferece. E não tem como negar que amar alguém em sofrimento exige maturidade, né? Porque é muito mais fácil se afastar, porque a dor do outro nos lembra da nossa própria fragilidade. Mas quando ousamos permanecer, algo também se transforma dentro de nós. O amor nos ensina paciência, tolerância, empatia. Ele nos tira do lugar da pressa e nos coloca no lugar da escuta. E de forma silenciosa. Porque, no fim, quem ama verdadeiramente nunca sai da mesma forma que entrou. O cuidado oferecido se torna aprendizado e também uma cura interior. E é curioso a gente perceber como o amor ele tem uma capacidade única de reorganizar prioridades. Quem já acompanhou um ente querido a um hospital sabe disso. As metas de trabalho, os compromissos, as pequenas irritações do dia a dia perdem importância diante da necessidade de estar presentes. É o amor que ensina a distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Esse deslocamento de prioridades é terapêutico, porque nos livra, ele vai fazer com que a gente se livre cada vez mais dos pesos, das cobranças da sociedade, e nos reconecta com aquilo que realmente importa. E não tem terapia mais profunda do que lembrar o que é essencial. Agora, o amor também pode ter um papel restaurador em relações quebradas. Quantas famílias se afastaram por brigas antigas? Aqui ninguém, né, gente? Ninguém. Ninguém. Quantos amigos se perderam por mal-entendidos? Quantos casais se feriram com palavras duras? O amor, quando escolhido novamente, ele pode restaurar pontes. Isso, pessoal, não significa apagar o passado ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher olhar para além da ferida. É escolher ver o valor da relação e dar mais importância ao que pode ser reconstruído do que ao que foi destruído. Essa escolha não é fácil, eu sei disso. Não é fácil. Mas quando feita, ela abre espaço para uma terapia coletiva, onde todos
voltam a respirar mais leves. Nós também precisamos falar do amor que se volta para os esquecidos. Em cada cidade, em cada esquina, tem pessoas que parecem invisíveis. Moradores em situação de rua, num frio desse, idosos abandonados, crianças negligenciadas. O amor, quando chega até esses lugares, produz uma cura silenciosa. Uma refeição oferecida, uma conversa iniciada, um olhar que reconhece tudo isso devolve dignidade. Muitas vezes o amor oferecido a quem não tem nada pode ser a primeira fagulha de esperança depois de tantos anos de escuridão. E essa fagulha pode acender um processo de reconstrução de vida. O amor, nesse contexto, é tão terapêutico que chega a ser vital. Outro aspecto que merece atenção é o amor que é profundamente transformador quando ele atravessa gerações. Avós que cuidam de netos. Ai, gente, eu sei o que é isso. Eu sou vovô. Eu sei o quanto isso é bom. Mário, não é? Mas fala aí, não é não? Só quem é vovô e vovó que sabe. Gente, é bom demais. Né? Avós que cuidam de netos, que devolvem cuidado aos avós, pais que aprendem com filhos, filhos que reaprendem a olhar os pais com carinho. Esse ciclo geracional de cuidado é terapêutico, porque rompe padrões de abandono e cria memórias de afeto. Muitas dores que carregamos vieram de ausências de amor em algum ponto da infância. Mas quando escolhemos amar os que vêm depois de nós, quebramos esse ciclo. Plantamos no futuro a possibilidade de vidas menos marcadas por feridas emocionais. Amar gerações é uma forma de terapia preventiva para o mundo. E existe ainda também uma forma de amor pouco comentada, mas que é fundamental. O amor anônimo. Que são pessoas que fazem o bem sem esperar reconhecimento. Que ajudam sem colocar o nome em placas. Que estendem a mão sem exigir gratidão. Esse amor silencioso e desinteressado talvez seja um dos mais terapêuticos, porque alcança lugares onde o ego não chega. Ele mostra que a vida ainda guarda altruísmo, ainda guarda generosidade. Para quem recebe esse amor é uma surpresa que reacende a fé na humanidade. Porque para quem oferece, é uma forma de libertação do próprio ego, que também cura. E aqui chegamos ao coração dessa reflexão. O amor como maior recurso terapêutico não é uma teoria bonita para ser admirada de longe. É uma prática concreta, né? Acessível, possível. Como eu disse para vocês, se traduz em olhar, em gesto, em presença, não é espetáculo, é cotidiano, ele não é raro, ele está disponível para todos, mas exige escolha. Amar é escolher diariamente não se fechar, não se endurecer, não se anestesiar diante da dor alheia. Amar, gente, é aceitar o risco de se ferir para não deixar o outro ser ferido sozinho. Amar é manter-se humano quando tudo parece empurrar para a indiferença.
E se quisermos dar um desfecho a essa reflexão, talvez possamos dizer que o amor, mais do que recurso, né, ele é um destino. Tudo que buscamos, saúde, sentido, esperança, pertencimento, encontra no amor a sua raiz. Ele não é o lugar de chegada, mas é o caminho. E quando nós escolhemos caminhar pelo amor, a vida ganha outra cor. Lembre-se, a dor não desaparece, mas pode ficar mais leve. O medo não some, mas fica mais suportável. A solidão não acaba, mas encontra companhia. E no fim, pessoal, não existe recurso mais terapêutico do que isso. Saber que, apesar de tudo, ainda somos capazes de amar e sermos amados. Eu espero ter contribuído para o coração de cada um de vocês presentes aqui hoje. E aqui eu encerro esse meu desfecho de amor com vocês, deixando o meu mais puro amor. Paz, luz e amor a todos nós. Obrigado. Que lindo! Nossa, você fala de uma forma tão poética e de uma forma verdadeira, quando você fala que o amor é uma constância. Ó, 8 horas da noite, por que eu não faço janta antes? Eu faço 8, porque eu sei que 9 horas meu marido chega e aí, a gente senta na mesa e a comida vai estar quentinha. É a forma de amor. 5h30 da manhã, eu tô só a poeira, levanto para fazer o café dos meus filhos, que antes eu não fazia, mas eu tô sentindo, eu tô cansada, mas me dá prazer, mesmo no cansaço, me dá satisfação, porque isso vai passar, não é? Eles vão crescer, vão criar asas e vão voar. Então, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente... E você foi falando coisa, depois você vindo para mim. Você falou de família. Estávamos sem querer cair meia forte da minha família. Aí, depois, a gente se sentou. Aí, a gente fez. Eu falei, gente, por que temos rancor no coração? Eu falo por mim. E aí, agora, a gente está... Falei, ai, que delícia. Eu falei, mas a gente não esquece. Mas eu não vou ficar apegada ao que passou. Não é? Vamos viver a oportunidade que a gente tem agora. Né? Porque a doutrina também faz isso com a gente, né? A gente não conhece a doutrina, então a gente precisa também vivê-la, né? O que vai adiantar a raiva, ódio, rancor? Vou ficar doente, né? Então, nossa, sua palestra foi linda, foi linda. Obrigada, viu, meu querido? Bênçãos de amores para você. Obrigada, Paulinho. Maravilhoso ensinamento. Obrigada. Eu que agradeço. Estar aqui é uma honra e, assim, é uma troca de amor muito sincera entre a gente, pode ter certeza disso. É um amor terapêutico. É um amor terapêutico. Exatamente. Eu falo que, assim, nós não estamos unidos, não estamos fisicamente unidos, mas a gente sente a energia do amor entre nós. A gente sabe quando existe o amor, né? E isso é muito terapêutico. Exatamente, exatamente. É verdade, concordo. E eu quero aproveitar, né, e agradecer as pessoas que estão aqui hoje também, que eu convidei, vieram para assistir. Muita gente que eu conheço está aqui participando com a gente. O meu beijo cheio de amor, de agradecimento também. E as pessoas que também vieram por vocês estarem aqui, né, ouvir um pouquinho sobre o amor, porque nunca é demais falarmos sobre o amor. Né? É o que eu falei lá no começo, às vezes passa despercebido na nossa vida, né? É tão automático a vida, a gente vai deixando passar, e aí quando vê, já acabou o ano de novo, né? E não deu tempo. Um lembrete sempre é importantíssimo, né? Por isso que é importante as nossas reuniões, para a gente estar lembrando, renovando, né? É maravilhoso. Eu falo que no consultório, quando eu atendo os pacientes, né, a maioria, 99% dos casos, das pessoas que estão doentes, né, que estão com problemas de saúde mental, é por falta de vínculo afetivo, por falta de amor. Né? E eu já falei aqui para vocês em outro momento, quando eu vim dar palestra sobre depressão, né,
O quanto existe um egoísmo muito grande ainda no mundo com relação ao amor, né? As pessoas ainda estão muito egoístas, não existe reciprocidade, não existe uma troca. Isso é muito preocupante no mundo que a gente está vivendo hoje. A pessoa muitas vezes só quer receber um olhar sem julgamento, ela só quer receber o seu abraço sem você falar absolutamente nada. E isso é amor puro, né? É ser ouvido com paciência, é não dizer para ela, vai passar, né? Tipo, para despistar ela, para acabar, encerrar o assunto logo. Isso é muito ruim, né? É muito bom a gente poder, muitas vezes, eu vou compartilhar com vocês uma coisa pessoal minha, né? Para vocês entenderem a dimensão do amor, né? Eu recebi uma ligação agora há pouco, e de um filho que está com o pai na UTI entubado, e que amanhã os médicos, às 9 horas da manhã, irão fechar e desligar os aparelhos, porque já não tem mais o que fazer, ele já está num sofrimento muito profundo, né? E aí eles pediram, a família pediu para que eu estivesse junto neste momento, e aí eu pensei, poxa, mas o que eu vou falar? E eu pensei, nada, eu só vou estar. Entende? O fato de você só estar presente, muitas vezes é a força que a pessoa precisa naquele momento para que ela consiga ficar pelo menos um pouco firme e saber que não estou sozinho. Eu tenho alguém para segurar as mãos. Gente, isso é terapêutico. É amor. Não é terapia, é terapêutico. Né? É bem diferente. Podemos aproveitar agora esse momento, Paulinho, para você mentalizar essa pessoa, né? Que no nosso encerramento, que essa oração chegue até ele, né? Auxiliando na sua libertação, tudo. E os familiares, né? Para acalmarem o coração. A gente pode mentalizar. Com certeza. Né? Você Isso. pode falar, se você quiser, o nome, ou se não quiser, só mentalizar. Posso sim. É o nosso querido amigo Jorge Mortati. E ele está no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui de São Paulo. A família está bem desesperada, né? E é compreensível, né? Porque é uma perda e é muito compreensível isso. Todo mundo que já passou por perda que sabe o que é isso. E a gente tem que elevar as nossas vibrações de amor, de paz, de tranquilidade a ele e à família dele. Que os amigos da espiritualidade maior possam abençoá-lo, possa carregar ele no colo, envolvendo ele em muita luz, em muita sabedoria, para que ele tenha a consciência e o despertar da vida do outro lado. Obrigado, Mestre amado Jesus, por este encontro de luz, de paz. Nós te pedimos, Senhor, que não solte as nossas mãos, que em meio a tanta dor que nós passamos nesta terra, que o Senhor esteja nos amparando, nos fortalecendo, nos direcionando o caminho para seguir. Que estas boas energias sejam transformadas em amor e levada também a todas as pessoas a qual nós mentalizarmos neste momento, enquanto diante de Ti, Senhor, ajoelhado em Teus pés, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.